O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Economia divulgaram uma nota conjunta sobre a assinatura de um pacote comercial com os Estados Unidos, ocorrida nesta manhã. Segundo a nota, o pacote comercial representa a base de um amplo acordo comercial a ser futuramente negociado entre as duas maiores economias do continente americano. Ouça o texto da nota conjunta dos ministérios. Brasil e Estados Unidos assinaram nesta segunda-feira, 19 de outubro, protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica Bilateral. Trata-se de pacote comercial ambicioso e moderno que visa a promoção dos fluxos bilaterais de comércio e investimento. O Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, cuja sigla é ATEC, é um mecanismo bilateral criado em 2011, mas ativado apenas em março de 2019, quando os presidentes Trump e Bolsonaro lançaram a Parceria para a Prosperidade durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington. No encontro de Mar-a-Lago, em março do corrente ano, os líderes dos dois governos deram contornos mais concretos a essa parceria ao instruir suas equipes negociadoras a fechar o texto do pacote comercial agora firmado. A assinatura do pacote comercial insere-se em contexto mais amplo da política de comércio exterior brasileira, cujo principal objetivo tem sido de criar ambiente econômico favorável aos negócios e a reinserção competitiva do Brasil na economia internacional. Pretende-se que o pacote forme a base de um amplo acordo comercial a ser futuramente negociado entre as duas maiores economias do continente americano. Os compromissos assumidos estão alinhados com demandas históricas dos setores privados de ambos os países. O texto do protocolo contém, além de disposições gerais a respeito de entrada em vigor e mecanismo de consultas sobre as obrigações adotadas pelas partes, 3 anexos que versam respectivamente sobre 1. Facilitação de comércio e cooperação aduaneira, 2. Boas práticas regulatórias e 3. Anticorrupção. Facilitação de comércio. O anexo 1 sobre facilitação de comércio diz respeito a procedimentos burocráticos, administrativos e aduaneiros relacionados às operações de exportação, importação e trânsito aduaneiro de mercadorias. Os compromissos assumidos objetivam reduzir a burocracia do comércio exterior, diminuindo o prazo e custo das operações realizadas por agentes privados. Segundo estimativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reformas profundas em facilitação de comércio têm o condão de reduzir em até 14,5% os custos de uma operação de comércio no Brasil. As disciplinas de facilitação de comércio acordadas com os Estados Unidos são abrangentes, com compromissos que alcançam não apenas as autoridades aduaneiras, mas diversas agências governamentais intervenientes no comércio exterior. Há compromissos importantes para o uso de tecnologias no processamento das exportações e importações, com o intuito de reduzir tempos e custos das operações. São medidas relacionadas a emprego de documentos eletrônicos, pagamentos eletrônicos, interoperabilidade entre guichês únicos de comércio exterior e automação na gestão de riscos, inclusive com o emprego de machine learning e inteligência artificial. Há também seção destinada ao tratamento a ser conferido a produtos agrícolas de especial interesse do Brasil e dos Estados Unidos, grandes exportadores nesse setor. O documento prevê ainda que os países trabalharão em conjunto para a celebração de um acordo de reconhecimento mútuo de seus programas de operadores econômicos autorizados. O texto é o mais avançado na área negociado pelo Brasil e um dos capítulos sobre facilitação de comércio mais ambiciosos já negociados em âmbito global, indo além dos compromissos celebrados no âmbito do Acordo sobre Facilitação de Comércio da OMC. Boas práticas regulatórias. Por sua vez, o anexo 2 sobre boas práticas regulatórias vai ao encontro de recentes medidas internas adotadas pelo Brasil. Good Regulatory Practices, ou boas práticas regulatórias em português, são processos, sistemas, ferramentas e métodos reconhecidos internacionalmente para a melhoria da qualidade da regulação, ou seja, da intervenção do Estado na atividade econômica.
O protocolo de boas práticas regulatórias negociado com os Estados Unidos constitui importante etapa na evolução recente de desenvolvimento e incorporação de instrumentos de boas práticas regulatórias pelo Brasil e está em linha com os esforços do governo federal para tornar o ambiente de negócios no Brasil mais transparente, previsível e aberto à concorrência, garantindo que a intervenção do Estado ocorra apenas quando necessário e não seja demasiadamente onerosa para a sociedade, conforme estabelece a Lei nº 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. Estima-se que a ineficiência regulatória gere um custo aproximado de 200 bilhões de reais anuais para a sociedade brasileira. Trata-se de um texto moderno e com compromissos vinculantes sobre o tema, além de prover garantia da adoção de práticas similares em um dos principais mercados para as exportações e investimentos brasileiros. Anticorrupção. Já o anexo 3, que trata sobre esforços anticorrupção, reafirma bilateralmente o núcleo duro das obrigações legislativas a que Brasil e Estados Unidos se vincularam multilateralmente, em especial no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, da Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 96, e da Convenção da OCDE sobre Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, de 97. O escopo do referido anexo, em linha com recentes iniciativas do Brasil, expande para além da esfera estritamente criminal a atuação doméstica e a cooperação internacional anticorrupção, ao abarcar também as esferas civil e administrativa. Trata-se de evolução relevante nas tarefas de combater, mediante a recuperação de ativos, o eixo central das cadeias delitivas organizadas, seus fluxos financeiros. O texto reforça, portanto, o compromisso conjunto para o combate à corrupção. A seguinte pergunta é de Alain Galvão, que não se qualificou, mas, enfim, foi enviada pela FIEMG. Senhor embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, boa noite. Por favor, o senhor acredita que o resultado das eleições americanas pode prejudicar as negociações atuais entre o Brasil e os Estados Unidos? A minha resposta seria não. No caso dos 3 acordos, eu acho que esses acordos, como eu disse, são demandas do setor privado dos 2 países, e eu acredito que a agenda que nós estamos construindo com os Estados Unidos é uma agenda de interesse para os 2 países. Eu acho que essas são as agendas que permanecem, as agendas que são baseadas em interesses muito concretos. Eu acho que os acordos, especificamente na área comercial, eles são de interesse dos setores produtivos dos 2 países. Então, eu não vejo que essa agenda seja prejudicada, e eu acho que não vale a pena tentar antecipar o que vai ser, qual vai ser o futuro governo dos Estados Unidos, qual vai ser a política, seja ele um segundo governo do presidente Trump, seja um outro presidente. Eu acho que nós temos que trabalhar com os fatos e com a realidade no dia a dia. Quando chegarmos lá, veremos. Eu acho que é preciso fazer as coisas com tranquilidade e com base nos fatos, e não tentarmos prever ou especular. Nós estamos preparados, isso não quer dizer que não estejamos preparados. O Itamaraty e o resto do governo se prepara para as relações com os outros países, mas eu acho que é preciso, no momento, tratar com o que temos no momento. Obrigado. Eu peço desde já desculpas às dezenas de pessoas cujas perguntas eu não vou ter tempo de ler, mas realmente seria muito abuso do seu tempo ficar muito além com esse debate. Então, a Simone Castro pergunta se o governo Bolsonaro é a favor do uso do 5G. Matheus Almeida fala: é nítido que essa tecnologia 5G tem pessoas por trás que querem nos controlar e ter todo o acesso de nossos dados, etc.
ainda por cima vindo de uma empresa estrangeira de um país comunista. É possível lidar com o 5G com pré-requisitos? E se existem outras empresas, como a Apple, por exemplo, que pretende trabalhar com 5G, mas de uma maneira diferente, pensando na sua liberdade e privacidade? E Tassiana Balbino pergunta como o Brasil vai se posicionar diante da demanda dos Estados Unidos em relação a não ser permitida a entrada da Huawei no mercado 5G no Brasil. Será proibida a participação da Huawei e também da ZTE? Eu acho que tinha uma outra, mas aqui mas todas vão mais ou menos na mesma linha. Há um grande interesse dos nossos espectadores sobre essa temática do 5G. Eu sei que o senhor já mencionou rapidamente na palestra, mas talvez pudesse desenvolver um pouquinho mais, e aí talvez já pediria ao senhor para ir emendando nas suas considerações finais, para que a gente já se encaminhe para um encerramento. Por favor. Perfeito. Sobre o 5G, a posição do governo brasileiro tem sido muito clara, tem sido muito transparente, inclusive porque o presidente Bolsonaro tratou do tema em algumas ocasiões, inclusive nas suas lives semanais ali, né, toda quinta-feira, e tratou disso de um modo muito sereno, muito transparente, que é basicamente o que eu vou reproduzir aqui. O que o Brasil tem buscado desde o início, sobretudo no governo Bolsonaro, é compreender primeiro o fenômeno, entender quais são os impactos que isso tem, e aqui, uma vez mais, diferentemente da imprensa, nós não podemos nos dar o luxo de pensar apenas o lado positivo dessa tecnologia. É evidente que essa tecnologia vai ter um impacto econômico e de bem-estar para as pessoas positivo. Em alguns aspectos isso certamente será positivo. Nós teremos novos mercados sendo abertos, não à toa está sendo tratado como uma nova revolução industrial. Nós teremos novos mercados, portanto novos empregos, novas demandas, novas ofertas, e há sem dúvida uma oportunidade muito grande do ponto de vista econômico para o Brasil, mas nós não podemos reduzir tudo à economia. Então, quando o presidente da República se debruça sobre uma decisão dessa dimensão, o que ele tem que fazer e o que ele tem feito é ouvir os especialistas da equipe econômica, ouvir os especialistas da área de ciência e tecnologia, ouvir os especialistas da área de propriedade intelectual, ouvir os especialistas da área de segurança nacional e também de segurança pública, porque todas essas áreas vão ser afetadas por essas novas tecnologias. Ele ouve também pessoas ligadas, evidentemente, à área do direito, as pessoas que compreendem quais podem ser os impactos legislativos, os impactos constitucionais de uma tecnologia que traz dimensões novas para a vida pública. Então, ele tem ouvido todas essas pessoas e a posição do Brasil tem sido muito serena. A gente não pretende discriminar contra nenhuma empresa, contra nenhum país nesse processo. Isso não é do feitio do Brasil, sequer seria compatível com as nossas leis, mas nós buscaremos sim estabelecer critérios nacionais muito claros, critérios nacionais, por exemplo, sobre a privacidade dos dados que nós desejamos, critérios nacionais sobre a liberdade do uso da internet, critérios nacionais sobre a segurança à tecnologia, aos produtos, a toda a propriedade intelectual que é desenvolvida no nosso território, critérios nacionais sobre a segurança nacional, quais são as áreas críticas da nossa segurança, a infraestrutura de energia, a infraestrutura de abastecimento, seja abastecimento de energia, de água, seja a infraestrutura de abastecimento de alimentos, tudo isso está sendo analisado para que nós possamos identificar quais são os pontos críticos, começando aí, como eu disse, por aqueles que nós julgamos os mais críticos deles, a privacidade das pessoas, os direitos fundamentais das pessoas, passando aí pelas diversas liberdades, e também por aqueles que afetam a nação, que afetam a soberania nacional, a segurança nacional, a estabilidade nacional. Então, a partir dessa análise que vem sendo feita, eu particularmente tenho me dedicado ao tema, junto com a equipe da assessoria internacional, para que nós possamos orientar o presidente. Há outros órgãos cuidando disso, há
discussões ocorrendo no Gabinete de Segurança Institucional, há discussões ocorrendo no Ministério das Relações Exteriores, há discussões ocorrendo no Ministério da Economia, há, por certo, e evidentemente, discussões ocorrendo no Ministério da Ciência e Tecnologia, e agora no novo Ministério das Comunicações, e todas essas informações, bem como as informações que nós temos trocado, temos adquirido através do intercâmbio com países parceiros, estão sendo levadas em consideração na formação de critérios nacionais muito sólidos, muito claros, que não discriminem contra qualquer empresa específica, mas que possam delimitar o que nós julgamos aceitável e o que nós não julgamos aceitável. E não só a respeito da tecnologia, do modo como ela vai ser implementada, mas da manutenção dessa tecnologia, uma vez que ela esteja implementada e funcionando no Brasil, do modo como o acesso a essa tecnologia por softwares vai se dar, ou seja, o que nós estamos encaminhando aqui no governo brasileiro, basicamente é uma abordagem que é soberanista do início ao fim, que delimita esses critérios. Muito provavelmente haverá proposta de autoridades nacionais que possam fazer testes nacionais, testes verificáveis dentro do território nacional de cada uma das tecnologias a serem utilizadas, tanto na infraestrutura de rádio quanto na infraestrutura de software, e que essas tecnologias possam ser testadas para atender esses critérios que vão ser estabelecidos, para que possam proteger a privacidade das pessoas, para que possam garantir que a liberdade delas não vai ser atingida, seja ativamente, através de restrições, ou passivamente, através de manipulações. Tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso está sendo observado com bastante cautela, com bastante cuidado. O presidente Bolsonaro falou de modo mais breve, é verdade, sobre isso, exatamente nesses termos, e nós temos total tranquilidade que a decisão que será tomada pelo governo, que a decisão que será tomada pelas autoridades a quem cabe essas decisões, será plenamente satisfatória com a população brasileira e plenamente satisfatória, inclusive, para as pessoas que se preocupam com esses temas que nós delimitamos aqui: privacidade, liberdade, segurança nacional, estabilidade da nossa infraestrutura crítica. Tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso vai estar presente na decisão, na escolha que será tomada, e eu acredito que isso também, relacionando aqui com o bloco anterior de perguntas, deve posicionar o Brasil em relação a essas mudanças, porque se vocês lembrarem, eu falei, evidentemente, sobre o embate entre soberanistas e globalistas, falei sobre a recomposição, a reconstrução das cadeias globais de produção, mas falei também sobre o impacto enorme que essas novas tecnologias terão sobre o mundo. Imaginem que as pessoas, as autoridades, os países que detiverem em suas mãos o maior número de informações, o maior número de dados, que sejam capazes de processar esses dados e de utilizá-los inteligentemente, serão as pessoas, os países, as autoridades que, de fato, terão muito poder nos próximos anos, que serão capazes, como eu já disse, de manipular comportamentos de consumo, comportamentos político-eleitorais, serão capazes de manipular até mesmo comportamentos da dinâmica social, portanto, poderão se aprofundar ainda mais nos seus experimentos e nas suas ações de engenharia social. Então, isso é importantíssimo para um país que quer continuar livre, que quer continuar soberano. Isso deve ser tomado com muita cautela, não seguindo recomendações de país A ou B, mas se debruçando sobre o problema autonomamente, olhando para o problema, sem se deixar determinar por pressões de país A ou de país B, sem se deixar determinar pelas pressões das empresas, pelo lobby que é feito, mas pensando naquilo que é melhor para as pessoas, sobretudo para os brasileiros. E é isso que nós temos feito.